Bom dia, primeiro ano. Tudo bom com vocês? Como é que estão de quarentena? Estão cumprindo as recomendações? Estão ficando em casa? Bom, pessoal, bom dia. Nós vamos retomar os nossos estudos, as nossas atividades, de uma maneira um tanto inusitada, mas que é o mecanismo que nós temos no momento, certo? Eu escolhi essa ferramenta, o Zoom, e eu vou procurar trabalhar com os slides seguindo passo a passo o conteúdo programático do material, certo, gente? Então, nós vamos retomar com o módulo 1, o capítulo 2, certo? Alan, Raíssa, Pedro, né? Enfim, todos os alunos do primeiro ano, vocês podem estar acompanhando com a apostila, certo? E as atividades eu vou estar inserindo no sistema para que vocês possam acompanhar, tá certo? Então vamos nessa. Né? Em primeiro lugar, bom dia mais uma vez. O sentimento que traduz esse momento é saudade, estou com muita saudade desse nosso contato físico, vontade de pedir para vocês fazerem perguntas, perguntar se vocês responderam os exercícios, que obrigar vocês a falar, né? Nosso conteúdo, pessoal, ele vai abordar plano cartesiano, certo? Plano cartesiano. É um conteúdo extremamente fácil, certo? Requer apenas atenção, como todo e qualquer conteúdo de exatas, de matemática, certo? Esse plano cartesiano, gente, ele também é conhecido como um sistema cartesiano ortogonal, né? Como é que é formado esse sistema cartesiano ortogonal? Ele é formado por um par de eixos, um par de retas perpendiculares, né? Essas retas perpendiculares, quando eu falo de perpendicularidade, eu estou retomando a ideia de que de ângulo de 90 graus, não é isso? E esses eixos, essas retas perpendiculares que formam 90 graus, ela divide a região em quatro, que eu vou chamar de quadrantes. Então, observem, eu tenho aqui um eixo horizontal, um eixo X, certo? E um eixo vertical, o eixo Y, certo? Então, o sentido dos quadrantes, observem que é um sentido anti-horário, né? Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Você está observando aí também a presença de sinais, correto? No primeiro quadrante, o que que acontece? Todos os sinais são positivos. E por que que são todos positivos? Olha só, as retas elas vão se interceptar em um ponto. Esse ponto é o que nós chamamos de origem, certo, pessoal? Então é como se fosse o zero. A direita de zero tem valores o quê? Positivos. A esquerda de zero tem valores negativos, certo? No eixo Y, acima de zero eu tenho valores positivos. Abaixo de zero tenho valores negativos, certo? Então é por isso que no primeiro quadrante todos os sinais são positivos. No segundo quadrante, o que, que acontece? No eixo X, os valores são negativos, no eixo Y, os valores são positivos. No terceiro quadrante, tanto os valores do eixo X quanto os valores do eixo Y são o quê? São negativos, não é isso? E no quarto quadrante, temos o quê? Temos valores para X positivos e valores para Y negativo, né? Esses eixos, como eu já mencionei, eles se interceptam em um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto zero, ponto O, enfim. Todo e qualquer ponto nós sabemos que é dado por uma letra maiúscula, certo? Essa origem é o ponto de intersecção das duas retas. OX é o eixo das abscissas. Se familiarizem, se acostumem com esse nome. Abscissa é o eixo X. Ordenada é o eixo
y. Tudo bem, pessoal? Então, vamos retomar. Em síntese, né, para a gente configurar aí, eu botei o mestre Yoda, só fazendo aí uma analogia, observe que aqui o Yoda está em pé e aqui o Yoda está deitado. Ioda, olha aí o Y, eixo vertical, Y, Yoda, né? Já o X, como ele é horizontal, tá deitadinho aí, seria o Shoda, né? Não existe. Não sei se vocês conseguiram pegar aí a analogia, né? Yoda, Y. Shioda, X, deitado. Em pé, deitado. Vertical, horizontal. Tudo bem? Foi só para a gente descontrair. Vamos retomar aí os nossos estudos de plano cartesiano. Dando continuidade, a gente vai mencionar agora, pessoal, o que vem a ser o par ordenado. Quando eu menciono par ordenado, par 2. Ordenado segue uma ordenação. Essa ordenação ela é muito relevante. Esse par ordenado ele vai ser formado pelos valores x e y. Então, x, vamos voltar, eixo das abscissas, e y, eixo das ordenadas. Primeiro x, segundo y, ordenado. Essa ordem ela é relevante, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. O ponto de encontro das retas x e y é o que eu chamo de origem, e ele é representado pelo par ordenado 0, 0. X, 0, primeiro valor, y também 0. Ou seja, x igual a 0, y igual a 0. Aqui nós temos os sinais, como a gente já mencionou. No primeiro quadrante, olha só, x positivo, y positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, x e y, ambos negativos. Quarto quadrante, x positivo, y negativo, certo? O sistema cartesiano tem a origem no ponto 0, 0, certo? E aí temos aí o primeiro exemplo. Como é que eu localizo no plano cartesiano o ponto A e o ponto B? O ponto A, quando ele coloca 2 menos 3, cuidado, né? 2, menos 3. Esse vírgula é só para separar o elemento x do elemento y. A abscissa é 2, ordenada menos 3. Uma abscissa 2, ela vai estar o que no eixo x? À direita de 0. A ordenada menos 3 vai estar o quê? Abaixo de 0, não é isso? Como é que fica isso na prática? Olha aí, ó. Já construí aqui o plano. A gente não vai estar precisando aqui riscar nada por enquanto, né? Isso aqui está no material de vocês, vocês podem acompanhar também. Então, observe aqui o ponto A, gente, ó. O ponto A, o x dele vale quanto? 2 e o y vale quanto? Menos 3. Quando eu procuro aqui no plano cartesiano, olha só, 0, 1, 2. Está aqui o 2. Já o y menos 3 está abaixo de 0. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que acontece? Quando eu junto a abscissa 2 e a ordenada menos 3, eu tenho aqui o ponto A. Todo e qualquer ponto é dado por uma letra maiúscula. Já o ponto B, ele possui a abscissa menos 5, está aqui, a abscissa é o x, e tem o y1, está aí o ponto B. Tudo bem, pessoal? Segundo exemplo, localizar no plano cartesiano x, o, y, os pontos menos 5, 0, 0, menos 4. Preste bem atenção. Observe que aqui, no ponto A ordenada é 0. E no ponto B, a abscissa é 0. O que isso significa, professor? Quando a ordenada é 0, isso significa dizer que o ponto vai estar localizado, vai estar inserido sobre o eixo x, sobre a abscissa de valor menos 5. Agora, nesse caso, o x é 0, a abscissa é 0. Se o x é 0, o ponto vai estar localizado em que eixo? No eixo y. E que ponto do eixo y? No menos 4. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Olha aí, ó. O ponto A, menos 5, 0.
menos 5 é x. Como y é 0, significa dizer que o ponto está sobre o eixo x. Já o ponto B, o x é 0, então significa dizer que o ponto está sobre a ordenada menos 4. Tudo bem, pessoal? E o 0, 0 seria a origem. Ok, vamos prosseguir. As propriedades dos pares ordenados. O que são propriedades? São regras, certo? A primeira propriedade é a igualdade. E diz o seguinte: dois pares ordenados são iguais quando possuem abscissas e ordenadas iguais. Ou seja, possuem o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro par ordenado, AB, e o segundo par ordenado, CD. Para que esses dois pares ordenados sejam iguais, o que tem que acontecer? A tem que ser igual a C, ou seja, as mesmas abscissas, os mesmos valores de x, e tem que possuir as mesmas ordenadas, ou seja, B tem que ser igual a D, as mesmas ordenadas. Exemplo, professor. Olha só, eu tenho um ponto P dado por, olha a abscissa dele, A-2. A ordenada, 7. O ponto Q, abscissa 5, ordenada B mais 1. Para que esses pontos representem o mesmo ponto no sistema cartesiano, o que eu devo ter? Eu devo ter que A-2, que é o valor de x do primeiro ponto, do ponto P, tem que ser igual ao x do segundo, ou seja, A-2 tem que ser igual a quanto? 5. Equação do primeiro grau, o menos 2 vai ser manipulado por segundo membro com sinal invertido. Se ele está negativo, ele passa positivo. 5 mais 2, 7. O A é 7. Olha a contraprova. Se o A é 7, se eu substituir 7 menos 2 dá 5. 5 é igual a 5. Deu para acompanhar? Fazendo a ordenada igual, 7 tem que ser igual a B mais 1. Se 7 é igual a B mais 1 também é igual a 7. O 1 vai para o segundo membro com sinal invertido, vai ficar 7 menos 1, 6. Se o B é 6, 6 mais 1, 7. Então, de fato, o ponto P e o ponto Q representam o mesmo ponto. Certo? Pessoal, vocês sabem dizer o que é simetria? Né? O que vem a ser simetria? Né? Acompanhe aí no slide. Rotacionei. Eu tive aí o quê? Eu tive aí um quadrilátero, certo? E aí você rotacionou esse quadrilátero e obteve o quê? Obteve a mesma figura no outro sentido da reta, só que invertido, certo? É uma espécie aí de reflexo, né? Só que invertido. Um desenho na folha de papel dobrada. Quando você abriu, você vai obter a mesma figura com sentido contrário, né? Então, eu vou ter essa ideia de simetria no plano cartesiano, certo? Como é que vai funcionar isso aqui na prática? A simetria, gente, por reflexão, né? Reflexo. Eu vou ter 4 tipos de simetria. A primeira simetria é a simetria com relação ao eixo das abscissas, né? Quando dois pontos A e D têm a mesma abscissa e ordenada oposta. O que é isso? Eles vão ter o mesmo valor de x e o valor de y contrário. Por exemplo, dois pontos, o x dos dois sejam 2, o y do primeiro ponto seja 3 e o y do segundo ponto seja menos 3. Isso vai dar uma simetria por reflexão. Eu vou ter o mesmo ponto em outro quadrante, certo? Ocasionando aí a simetria. A segunda simetria é a simetria com relação ao eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? O eixo y. Quando dois pontos A e B têm a mesma ordenada, ou seja, o mesmo valor de y, e a abscissa oposta. É o contrário da simetria em relação ao eixo das abscissas. Ok? Simetria com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Professor, o que é bissetriz? Bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio, certo? Então, os quadrantes
as duas retas são divididas em quadrantes de 90 graus. O que é bissetriz? É uma reta que vai passar pela origem zero e vai dividir o ângulo de 90 em dois ângulos de mesma medida, ou seja, 45, 45. Quem são os quadrantes ímpares? O primeiro e o terceiro. Quem são os quadrantes pares? O segundo e o quarto, certo? Quando dois pontos A e C têm abscissas e ordenadas trocadas, ou seja, a abscissa do ponto A é a ordenada do ponto C. Como assim, professor? Não entendi nada. Se o primeiro ponto, todo e qualquer ponto, é um par ordenado, tem que ter um valor de x e um valor de y. Se um ponto for 2 e 3, o outro vai ser o quê? 3 e 2. Se um ponto for 1 e 4, o outro ponto vai ser quem? 4 e 1. Então, vai dar essa permuta, né? essa troca. Vamos já ver como é que fica isso aí no plano cartesiano, certo, gente? Cada um desses casos. Simetria com relação à bissetriz dos quadrantes pares. Quando dois pontos A e E têm abscissas e ordenadas trocadas e de sinais opostos. Olha só. Presta bem atenção. Vamos traduzir o que foi que a gente falou aqui. Eu tenho aqui o plano cartesiano, tive aqui uma bissetriz, como eu mencionei, ó, é uma reta que dividiu esse ângulo aqui, era um ângulo de 90, elas são perpendiculares, ela dividiu em dois ângulos iguais, dois ângulos de 45 graus. Por que ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares? Essa laranja aí, ó, porque ela corta quem? O primeiro e o terceiro quadrante. Já a bissetriz verde, ó, ela passa por que quadrantes? O segundo e o quarto. Ela é a bissetriz dos quadrantes pares. Aí você pega aqui, gente, ó, o ponto B em relação ao ponto A. Quem é a ordenada do ponto B? Ah, professor, é 3, está aqui, ó. Quem é a abscissa dele? 2. O que aconteceu com a abscissa do ponto A? É o oposto dele, menos 2. Certo? Menos 2. E a ordenada é quanto? 3. Então, isso aqui é uma simetria em relação a quem? Ao eixo de quem? Vamos lá? Olha só. A mesma abscissa e ordenada oposta? Não. A mesma ordenada e a abscissa oposta. Então, nesse caso aqui, nós temos uma simetria com relação ao eixo das ordenadas, ou eixo Y. Certo? Tudo bem, pessoal? O ponto C, olha só, está aqui o ponto C. Quem é a abscissa de C? 3. Quem é a ordenada? Menos 2. Quem seria o oposto dele, então? Teria que ser menos 3, ó, menos 3 e 2. Teria que ter um ponto exatamente aqui, onde está a setinha do cursor. Esse ponto aqui seria simétrico a C. Observe que o A ele é simétrico a quem? A D. Por quê? Eles têm a mesma abscissa, ó, eles têm o mesmo x, que é menos 2, ó, observe. Já o y aqui do ponto A é quanto? 3, ó, acompanhe. Já o y do ponto D vai ser quanto? Menos 3. Todo e qualquer ponto do plano você localiza um valor em x e um valor em y. Tudo bem, pessoal? Prosseguindo, com o exercício resolvido na página 8 do material de vocês, certo? Acompanhe aí, ó. Determine os valores numéricos de K, K é uma constante, para que o ponto P, ó, que tem a abscissa K menos 5 e 3K mais 6, pertença ao primeiro quadrante do plano cartesiano. Então, eu percebo que para que esse ponto P pertença ao primeiro quadrante, o que tem que acontecer? No primeiro quadrante, tudo é positivo. Tanto a abscissa quanto a ordenada. O que é algo positivo, pessoal? É algo que é maior que zero. Não é isso? Então, P menos 5 tem que ser maior que zero. E o 3K mais 6 tem que ser algo maior que zero. Se essa abscissa e essa ordenada forem ambas positivas, esse ponto P está no primeiro quadrante. E aí, isso aqui é uma inequação. O 5 vem para o segundo membro com o sinal trocado, vem negativo. 0 mais 5, 5. O cara tem que ser maior que 5.
Aqui, no segundo caso, o 6 vem para o segundo membro com sinal negativo, certo? Então, vai ficar 3K maior que menos 6. O 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Ser dividido por 3, 2. Então, olha só. Como esse K tem que ser algo positivo, e menos 2 é um valor negativo, o valor de K vai ser quem? K tem que ser um valor maior que 5. Porque se eu colocar um valor menor que 5 aqui, se eu botar um 3 que seja, 3 menos 5 dá o quê? Menos 2. Menos 2 não estaria no primeiro quadrante. Se eu botar 5, 5 menos 5, 0. 0 é lá na origem. Então, esse K tem que, para que isso aqui seja positivo, o K tem que ser um valor maior que 5. Se eu botar um 6 menos 5 dá 1. 1 está à direita de 0, é positivo. Certo? Aqui é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Exemplo B. Ao segundo quadrante. Vamos relembrar. No segundo quadrante, o x é o quê? Negativo. Algo negativo é algo que menor que 0. Em relação ao eixo das ordenadas, tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Né? Então, para que esse ponto pertença ao segundo quadrante, é necessário que K menos 5 seja negativo, ou menor que 0, e o 3K mais 6 seja positivo. Lembrando, para estar no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Algo negativo é algo menor que 0. Algo positivo é algo maior que 0. K foi igual a 5 e aqui o K foi igual a menos 2. Então, observe que eu tenho aqui uma dupla condição. Esse K ele tem que ser maior que menos 2 e ele tem que ser o quê? Menor que 5, para que atenda às duas condições. Tudo bem, gente? Está resolvido no material de vocês. Bom, eixo das abscissas. Qual é o eixo das abscissas? É o eixo X. Quando o ponto está sobre o eixo X, o que acontece com o Y dele? É 0. E quem é o Y aqui? É o 3K mais 6. O 3K mais 6 obrigatoriamente tem que ser igual a 0. E para esse valor dar 0, o K tem que ser quanto? Menos 2. Olha só, o 6 vem negativo, menos 6 dividido por 3 menos 2. Ou, substituindo direto, se o K é menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6 com 6 dá 0. Se o K for menos 2, esse valorzinho bem aqui do Y, todo ele dá 0. E ele sendo 0, o ponto está sobre o eixo X, sobre o eixo das abscissas. Tudo bem, pessoal? E para que ele esteja sobre a bissetriz dos quadrantes pares, o que tem que ocorrer? O que tem que ocorrer? É necessário o quê? Que o valor da abscissa seja o oposto da ordenada. Então, esse valor tem que ser o simétrico desse. Então, K menos 5 tem que ser menos 3K mais 6. Resolvendo a equação, vamos obter aí que o K é menos 1/4. Tudo bem, gente? O segundo exemplo, nós temos aí ó, os pares ordenados de números reais. 2A menos 5, B mais 3, e 1 menos 4A, 2B menos 1. São dois pares ordenados. Representam o mesmo ponto no sistema cartesiano. Gente, vamos lá, raciocina comigo. Se eles representam o mesmo ponto, o que acontece? São pontos iguais. Está escrito diferente, mas corresponde ao mesmo ponto. Esse ponto tem que ser igual a esse. E para que dois pares ordenados sejam iguais, o que acontece? O x do primeiro tem que corresponder ao x do segundo. Ou seja, 2a menos 5 tem que ser igual a quanto? 1 menos 4a. Olha aí, ó. Os dois pares ordenados iguais. O x, 2a menos 5, tem que ser igual a 1 menos 4a. E a ordenada b mais 3 tem que ser igual a quanto? 2b menos 1. O menos 4a vem para o primeiro membro positivo. 2a com 4a, 6a. O menos 5 vem para o segundo membro positivo também. 1 e 5, 6. O 6 vai passar dividindo. 6 dividido por 6 dá 1, correto? E aqui eu vou ter o quê? O 2b vem negativo. B menos 2b dá quanto? Menos b. O 3 vem para o segundo membro negativo, menos 3 menos 1, menos 4. Multiplicando por menos 1, chego à conclusão que o B é 4. Então, nota
pela contraprova, que se o A for 1 e o B for 4, os dois pares são iguais. Olha só, o A sendo 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, menos 3. Aqui tem que dar menos 3. Quem é o A? 1. 4 vezes 1, 4. 1 menos 4, menos 3. Bateu. O B é 4. 4 mais 3, 7. Se o B é 4, 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Bateu. Tudo bem, gente? Temos aí a nossa primeira atividade de casa, gente. Essa atividade ela vai estar lá no sistema, né, do Caribox, né? Vocês estão muito ociosos aí, imagino eu, doido para estudar, doido para resolver exercício, e matemática é isso, é GPC, é gastar papel e caneta, certo? Atividade da página 10, né? Recordei agora aqui meu amigo Alan. Qual é o módulo, Alan? Módulo 1, capítulo 2. Estudo geral das funções. Tudo isso aqui é apenas uma introdução para que a gente possa chegar no estudo das funções. São apenas 5 questões, gente. Ó, questão 1 a questão 5. Ok? Então, por hoje, ficamos por aqui. Resolvam os exercícios, certo? Forte abraço. Tchau, tchau.